todos. Vou fazer um pequeno webinar aqui, mas espero que denso o suficiente para vocês gostarem, sobre uma formação que nós estamos lançando de metodologias ágeis. Na realidade, a ideia aqui é, inclusive, explicar por que esses cursos e não apenas um. As pessoas, às vezes, por falta de conhecimento ou oportunidade, elas têm sido expostas a faça isso, não faça aquilo, esse é melhor que aquele, por que fazer esse se eu posso fazer aquele outro? E nessa característica eu queria mostrar para vocês o que cada um desses cursos permitem adquirir, e não só isso, qual a diferença básica, a história dessas metodologias, de forma rápida. Bom, essa aqui é a agenda, 2 slides de apresentação do que a gente é, as formações em metodologias ágeis ao longo do tempo, como é que isso pegou essa magnitude que tem hoje, e a relação que existe entre essas metodologias. Por incrível que pareça, elas compartilham de credos iguais. E depois fala da formação do Equizim aí como um todo, para vocês entenderem na lata o que é possível ser feito, né? Fica mais cru. Bom, IT Partners, nós temos aí 15 anos de estrada e ao longo do tempo enveredamos para a área de formação profissional. Por incrível que pareça, desde o primeiro curso que a gente fez, o mote foi fazer cursos com certificação. Então, lá em 2000 e bolinha, a gente começou a dar cursos de Foundation, depois de COBIT, sempre com certificação. E eu acabei usando esse colorido aí dos nomes que o Equizim dá para os cursos, não por pouca coisa, para explicar para vocês como que esses cursos se entremeiam, como é que as pessoas conseguem ver que cursos devem ser bons para a sua formação profissional. Ninguém nasceu sabendo, mas vamos saber aquilo que interessa, né? Bom, para quem não me conhece, esse aqui sou eu. Eu desenvolvo cursos desde 2005 e o que eu acho interessante é o desafio de você fazer cursos mais sofisticados, como os de Master ou os de Expert. O desafio é grande para quem faz esses cursos, mas a recompensa é sempre bastante gratificante, porque as pessoas que fazem cursos avançados, elas acabam fazendo a diferença. Quando o curso avançado há muito tempo, eu acabo compartilhando do sucesso das pessoas e por esse credo a gente montou uma série de cursos interligados. Talvez o mais longevo deles seja a formação de IT Expert, que a gente trabalha com isso desde 2008. E de lá para cá, a gente acho que deu uns 300 cursos de intermediário de IT, o mais MAUC. E isso dá uma consistência de discurso, né? Como que as pessoas se sobressaem com esse tipo de aprendizado. Hoje em dia está muito, às vezes, avacalhado os cursos, as pessoas entram pensando nos certificados, né? Então vamos fazer simulado, ter o certificado e pôr na parede. Não é o credo que a gente prega, a gente gostaria, quer que as pessoas aprendam. Então aprendam e usem isso no seu dia a dia. Então essa é a pegada que a gente tem para nos distinguir do lugar comum. Então, começar falando aí, qual a diferença desses caras aí, né? Antes de mais nada, eu peguei esses selos que estão aí em cima, de dentro do Equizim. Então, por que 3 são azul claro e 1 é azul escuro? Bom, o Equizim, há um bom tempo já, ele mapeou todos os seus cursos baseado num modelo de competências. E é interessante porque nenhuma pessoa tem que ter todo o domínio de tudo, né? Mas o que é interessante é que esse modelo de competências, ele mapeou os principais cargos de TI na Europa e é subsidiado pela Comunidade Econômica Europeia. Então, uma pessoa que tenha uma formação, sei lá, na Croácia e
quer mandar o currículo dela para a Inglaterra, tem uma linguagem comum, bem aceita, porque os signatários desse modelo procuram usar essa avaliação profissional de forma padrão. Na página do Exim tem um botãozinho, inclusive, que permite você colocar lá o cargo que você exerce ou coisa parecida, e ver qual a combinação que existe entre planejar, às vezes não tem nada, às vezes não tem nada de um assunto, entre construir, entre fazer execução de alguma coisa, entregar serviço e fazer gestão disso tudo, né? Então, esse tipo de requisito para um bom profissional cria um certo blend, né? E tem uma coisa interessante quando você aprende a olhar para esse framework de competência, você vê que uma ou outra graduação, por exemplo, eu estava olhando de gerente de projeto, um que é bem requintado mesmo, assim, o profissional tem que ter um recurso bem adequado, é o de relacionamento com o negócio. Você pega o de relacionamento com o negócio, não é todo item aí de competência que tem que ser lá no E5, mas você vê que é uma combinação que, se a pessoa tem essas competências, ela acaba sendo mais bem sucedida porque enfrenta desafio com mais bagagem, né? Então, o Exim fez esse trabalho com os cursos dele e mapeou os cursos neste modelo. Então, se entrar na página do Exim, você vai ver que os cursos estão, todo mundo vai ver, que os cursos estão divididos nessas categorias. E, consequentemente, esse grupo de cursos que a gente escolheu para fazer parte dessa discussão tem um pé na gestão e um pé no planejamento. Então, é interessante esse blend, né? Essa mistura que a gente consegue construir quando propõe algum tipo de desafio. Você acaba ficando com condição de fazer, dentro do modelo de gestão, mais do que uma coisa. Se você pega, por exemplo, a formação de expert do ITIL, só fica aqui dentro. É só esse item aí e não tem uma integração com outras coisas. Por mais que você saia gratificado numa formação dessa, na realidade você tem que ter outras competências, né? Elas são complementares. Você não tem que ter todas as competências que estão aí, que não tem o menor sentido. Mas se você sabe o que é a sua carreira, o que você quer fazer, fundamentar essa carreira e colocar uma sustentação com cursos adequados, diferencia qualquer profissional, né? Você para de achar e passa a recomendar. De qualquer forma, esse é um mote. Como a gente é um bom grupo aqui na sala, eu vou pedir a gentileza para vocês, eu tenho aqui um slide, para eu conduzir melhor a apresentação, eu queria saber, eu vou pesquisar uma coisinha, vocês respondem e eu publico. E a gente vê na hora, tá? Então tem uma pesquisa aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Acho que já está funcionando, será que está? Se eu disparar alguma coisa aqui, peraí. Ah não, já está funcionando, beleza. Só dizer de que área vocês são, por gentileza, e se quiserem compartilhar qual é a certificação que vocês têm, ajuda com que eu possa conduzir em cima dos gaps que porventura existam, ok? O áudio funciona para todo mundo, Nelen. De qualquer forma, estou gravando essa apresentação. O que você pode ver é que tem uma forma de testar esse negócio aí de um jeito ou de outro. E eu vejo, por exemplo, aqui, que algumas pessoas têm a sua conexão com bastante dificuldade. Então, nessa condição, tem um jeito de discar aí dentro também, ou me desculpe, não consegui resolver isso tecnicamente agora, e logo em seguida passar essa apresentação vai estar no blog da IT Partners, tá bom? Me desculpe se isso fica tão chato assim, eu não tenho muito como atuar do teu lado, ok? Em todo caso, como eu disse, esse webinar aqui está sendo gravado. Bom,
Então, vocês viram aqui pela pesquisa que a gente tem um pessoal aí de governança, sistemas, operações e, por acaso, ninguém em desenvolvimento, ok? Poderia, por exemplo, de infraestrutura, estar envolvido com mudanças, com a gestão de mudanças. Isso tem a ver com esse seminário aqui, com sistemas também, gestão de mudanças, governança em gerir pessoas. Então tem a ver com isso, esse workshop. Se tivesse pessoas de desenvolvimento, por exemplo, teria a ver com as rotinas e o ciclo de vida de desenvolvimento também. Eu não vou abordar muito esse lado para não ficar enfadonho, então. Bom, a história é o seguinte. Em 1950, apareceu um primeiro modelo sistêmico chamado System Thinking, que deu base para uma série de outras iniciativas. Isso era baseado no velho PDCA do Deni. Então, a ideia é que naquela época as coisas estavam ficando relativamente complexas, elas tinham que ser integradas e realmente ter condição de dar feedback para as coisas. Então, uma coisa que aconteceu nesse período é que uma iniciativa da Ford, da década de 30, acabou impulsionando a indústria bélica e depois acabou trazendo esse tipo de iniciativa para um mindset que passava a acreditar nas pessoas, ok? A gente está há 70 anos disso e tem gente que não acredita nos outros até hoje, né? De qualquer forma, em 1970, o desenrolar disso deu uma série de iniciativas, deu na General Electric, coisas que ficaram famosas no mundo, em algumas universidades, etc. e tal. Mas a parte de excelência, vocês podem ver que eu usei a palavra excelência em todos os slides, em todos os bloquinhos. Começou a excelência da manufatura, a distinção da indústria japonesa, capitaneada pela Toyota, que foi copiar o modelo nos Estados Unidos. Esse modelo de trabalhar com excelência, o modelo sistêmico de pensamento, acabou indo para a área de desenvolvimento de software, que é o assunto que eu vou, de uma certa forma, pautear aqui, e na parte de infraestrutura de TI, gestão de TI, dia a dia da pancadaria, né? Ter excelência em fornecer serviços para o cliente. Qual é a ideia, né? É que em um determinado momento tudo isso permita o básico. Cliente satisfeito, gente com condição de colaborar umas com as outras, e a ciência da liderança, não a ciência da chefia. Então, o novo mindset vai de um domínio complicado para um domínio complexo. Então, pensar no velho, está lá atrás, na fase do complicado, significa que existe uma oportunidade para sistematizar o modelo. Então, e a base disso, lá no System Thinking de 1950, é confiar nas pessoas. Portanto, elas têm que ter gabarito, têm que ter iniciativa o suficiente para se cobrarem umas às outras. Porque é sempre em situações críticas que você percebe que pessoas com iniciativa acabam liderando. Então, de qualquer forma, quando você tem essa possibilidade desse crescimento em que as coisas no primeiro momento eram complicadas e elas passam a ficar mais complexas, elas trazem à tona uma iniciativa da própria Toyota, que em 1930 chamava Toyota ainda, que é o sobrenome da família, foram para os Estados Unidos, conheceram o Deni, conheceram um monte de coisas, conheceram uma série de situações de conhecimento técnico que permitia o próprio presidente da empresa e o diretor de produção da Toyota falar, olha, nossa, a gente pode incorporar isso para tentar competir com o próprio americano, né? Vamos evitar de fazer o que eles fazem errado. E começaram a usar argumentações e pensamentos cujo modelo era sempre voltado para eliminar desperdício. Então, começou nessa época a gerar uma série de coisas que acabou sendo base para métodos que vieram depois, mas o que a Toyota queria resolver mesmo era não ter estoque no pátio. Você vê que até hoje tem empresa com estoque no pátio, né? Você passa em São Bernardo, tem estoque no pátio. Isso significa que esse paradigma é duro de ser quebrado.
Então, quando você tem estoque no pátio, você tem, vamos lá, na área de TI, você tem backlog de muita coisa. Backlog é considerado desperdício dentro desse raciocínio. Então, quando você tem backlog, né, você acaba sendo lento para mudar e você não consegue personalizar, vira tudo de pacote. Então, esse paradigma que a Toyota quebrou, permitiu ela ser distinta nessa área de qualidade e acabou criando uma empresa só para isso. Foi vender esse tipo de modelo para um monte de outras empresas. Daí é muito difícil você apontar uma empresa japonesa ruim em termos de produto, né? É difícil, porque houve uma contaminação dessa busca pela qualidade e pela economia de escala que acabou gerando disciplinas para outras coisas. Acabaram usando isso em serviços, depois para hospitais, na década de 90, e lá pelo ano 2000, começaram a trazer para de serviços internalizados das organizações. Porque a fábrica é muito mais competente em termos de modelo sistêmico do que qualquer escritório, né? Então, nesse momento aqui, tem algo a ser aprendido. Então, coisas que são corriqueiras nesse modelo, você usar Kanban, você usar modelos de resolução de problemas muito bem estruturados, que é o A3, você usar Kaizen, técnicas de Kaizen, técnicas de discussão, técnicas de melhoria contínua, basta em TI, basta querer. Então, uma coisa que está mais que recalcado, que funciona em área industrial, isso foi sendo tabulado, melhorado, e aí você tem algumas consequências, você muda as pessoas. Você muda as pessoas. Porque as pessoas começam a olhar que a falta de qualidade, isso pode olhar para tão mal feito, entrada de sistemas no ar com defeito, coisa mequetrefe que vai para o ar e as pessoas depois ficam insatisfeitas, perda de disponibilidade, desempenho baixo, mudança atrasada, mudança mal feita. Tudo isso em TI tem a mesma linha de pensamento. Então, quando você faz muita coisa errada, você acaba ficando com uma má reputação, perde-se credibilidade, em algumas situações paga-se multa. Quem fornece serviços de TI profissionais tem muito contrato com multa. Não fez o nível de serviço acordado, pimba, dá-lhe multa. Dá-lhe multa. E todo mundo vai para cima dessas multas mesmo. Outra coisa, na organização as pessoas desanimam. Então recursos vão embora. A própria variação inesperada não permite planejamento. É incrível que as pessoas não gostem de planejar. A gente planeja, às vezes meio na lata, mas o efeito de você fazer as coisas sem planejamento pode dar defeito. Isso em qualquer coisa. Você lê isso aqui, colocam para TI, funciona tranquilinho. Esse slide de área industrial. Então, olha lá. Custo para consertar, recall. Né? Quando tem um recall, o dinheiro é jogado no lixo. Ok? Oferecer 600 anos de garantia porque a marca não é confiável. TI não chegou nesse nível. Pôr no ar. Olha, todo mundo que está aí tem lá seus perrengues para contar de produto que não entrou no ar, o sistema que não entra no ar, por motivos N, né? E às vezes a busca, a caça às bruxas, né? Acaba fazendo uma coisa cruel. Um aponta o dedo para o outro. Isso é péssimo. Trabalho em que as pessoas querem ter algum tipo de frequência, de sequência. Então, a ideia por trás do fato é que quando você transfere responsabilidades, que é o raciocínio Lean é imputar a responsabilidade para quem faz a ação, isso casa para gerência de projeto com PMBOK, casa para projetos ágeis com Prince 2, casa com Prince Agile, casa com uma porrada de coisa. Você dá um negócio chamado força para a equipe de projeto. Equipes de produção têm que ter força para tomar decisão, ok? Então, você vê que equipes tradicionais, quando começam a ser contaminadas positivamente com esse tipo de iniciativa, começa a tirar aquela necessidade de ter o Deus que decide tudo. Na realidade, essa pessoa tem que ser o condutor. Essa ideia de que o gerente pensa, eu conheço gerente que não sai de reunião, né? E a equipe toca. Não quer dizer que isso está certo ou está errado. É que o gerente consegue fazer coisas enquanto os outros estão lá, coisas importantes para o grupo,
enquanto o resto não precisa necessariamente aguardar para pedir a bênção, né? Conhecimento é poder no modelo hierárquico em que todo mundo compete, né? Na realidade, você vai numa filosofia orientada a um trabalho coletivo, né? O envolvimento é que traz poder. Os grupos é quem criam força. Então, a ideia de sempre trabalhar em busca da perfeição é uma humildade que as pessoas sabem que nunca vão atingir. E por causa disso, elas vão sempre achar espaço para melhorar alguma coisa. Conclusão, aonde a gente suporta alguns defeitos, num modelo evolutivo, você elimina os defeitos. Isso faz parte do raio da melhoria contínua. Então, quando você tem esse tipo de ênfase, o ponto de inflexão desse modelo é uma coisa que TI muitas vezes não tem esse tipo de consciência. É que o valor importa pelo que o cliente quer. Então, se você não tem esse tipo de pensamento agregado ao que você faz o tempo todo, por todas as pessoas, provavelmente a área sofre de algum tipo de anemia de gestão. Então, quando se aprende Lean, por exemplo, e se imputa isso em pessoas, em grupos, as pessoas acabam se tornando mais aderentes a um desafio de tomadas de decisão, elas vão treinando isso. E menos a expectativa de que tem um decisor e vai sair tudo perfeito. Não, vai sair bom, com oportunidade de melhorar. Esse raciocínio aqui é o que move qualquer tipo de modelo em que o tal do PDCA está agregado, com um pouco de pimenta a mais, né? O objetivo final, a qualidade não é paga pelo aquilo que o cliente quer. E esse tipo de coisa eu já vi. Você faz uma análise de qualquer tipo de processo, até de vender água de coco, ok? Chama VSM, que se aprende no curso de Lean, e aí você começa a ver que tá bom como você gostaria. Com uma inspiração em eliminar desperdício, trabalhar de forma a ser uma empresa ou uma área com condições de ter mais eficiência profissional. É isso que você ganha em aprender o que há 50, 60 anos vem sendo preconizado na indústria. Na década de 90, então, outra coisa aconteceu. Os modelos de desenvolvimento de código estavam apoiados em longos códigos. Você tinha gente programando em linguagens que hoje não são mais funcionais, se tiver alguma delas em algum lugar, é mera coisa de museu, mas o que existia, né? Uma análise e uma sensação global de que as coisas falhavam muito. Falhavam muito. Por quê? Os requisitos estavam ficando cada vez mais intrincados. Então começou a aparecer um monte de lei, um monte de coisa para as empresas terem que atuar em cima disso, e aí começou a haver um verdadeiro caos. Baseado nessa ideia do caos, né, um grupo de pessoas, estudiosos de universidade, etc. e tal, começaram a criar uma massa crítica que pegava tudo aquilo que era verdade lá atrás e pegar tudo que tinha em termos de solução técnica e tentar ver o que era mais ágil, o que era menos ágil. Então, ágil no sentido de, pelo menos, o que é pequenos ajustes, pequenos acertos seriam feitos com esses modelos. Então, a primeira ideia do todo aqui era linguagens de programação. Então, você pode usar Agile para um monte de coisa, mas ele surgiu a partir de uma necessidade de mercado. Todo mundo que é grande no mercado acabou entrando nessa linha. E aí o que aconteceu é que, num determinado momento, o guarda-chuva de métodos e linguagens acabaram sendo integrados, criou-se a ideia de métodos ágeis. Uma coisa interessante é que aquela linha de tempo, quanto mais para trás você vai no tempo, mais prescrição precisava. Então, tinha a figura do analista.
o cara tinha que fazer análise, o que vai acontecer. A figura do analista. Eu fui analista, então eu sabia o que eu tinha que fazer para os outros programarem. Então você dava tudo meio mastigadinho. Hoje em dia, né, você praticamente fala a ideia com um desenvolvedor ou coisa parecida, e ele ainda, por seguir menos regra, essas tecnologias de programação, ou forma de trabalhar essa parte de desafios aí de desenvolvimento, usam as linguagens mais simples ou mais fáceis de integrar. Aquelas que você pode dizer que elas são mais adaptativas. Então, o tal do Agile não é apoiado em uma ou outra linguagem, é uma metodologia que na parte de desenvolvimento aposta que as pessoas que programam, etc. e tal, vão possibilitar uma sensação de adaptação quando tiverem mudanças no meio do caminho. A palavra Scrum, inclusive, né, ela vem de uma coisa interessante, que é aquela junção em rugby, em futebol americano, dos jogadores se juntarem para conversar a jogada. O que nós vamos fazer em seguida? Então, a palavra Scrum representa essa aglutinação de pessoas. Então, vamos combinar o que fazer e fazer de forma ágil é a base desse raciocínio. Quando você compara esse modelo... Desculpe. Quando você compara esse modelo com outros, os métodos ágeis, você planeja nele, mas o ciclo de planejamento é mais curto. E, de uma certa forma, quando se vai para o que está hoje em moda, você fazer uma integração com DevOps, você percebe que os sistemas entram no ar e o que sai do ar são as funcionalidades. Então, você consegue diminuir muito a indisponibilidade de projetos, de sistemas. Muito, quando você usa um modelo preditivo. Porque as coisas acontecem, não dá para ser perfeito. Então, você começa, inclusive, nesse modelo preditivo, a interagir mais com quem pediu. O que está acontecendo? Fiz isso, tá bom? Tá bom. Esses pontos de inflexão acabam dando um lastro para fazer um caminhar muito mais sólido. Esse modelo torna o resultado do trabalho muito mais sólido. Então, se você muda projeto, ou muda a equipe, ou muda alguma coisa, o business case tem que continuar válido. Então, nessa situação, a equipe que trabalha nisso tem que ter essa autocrítica. Não é fazer por fazer. Conclusão. O que se fazia antes, né? Se fazia análise de sistema aqui para tentar entender, para fazer um longo caminho para entrar em teste lá já quase com coisa pronta, usando essas linguagens de programação e as técnicas de Lean, começou a permitir que a interação começasse a acontecer em curtos. E, pelo menos a espinha dorsal, logo no começo para poder sustentar o que acontece. Então, esse raciocínio construído que é o Agile, é uma forma de administrar interações. Então, esse aqui é um exemplo típico, quando você vai olhar metodologias ágeis, em ciclo de mudança dentro da área de TI. Você cria sprints com grupos de pessoas que estão incumbidas de fazer uma determinada coisa, poderia ser uma liberação, e aí você constrói o produto baseado naquilo que é crítico para o cliente, né? Você tem que ouvir a voz do cliente para isso, e aí você trabalha em ciclos curtos com revisões praticamente diárias da qualidade do serviço prestado. Você fazer uma reunião semanal dá distorção, uma reunião quinzenal dá bastante distorção, uma reunião diária você mata pela raiz. Então a ideia aqui, quando você usa esses modelos em qualquer unidade produtiva, né, você acaba tendo uma forma de resolver os problemas assim que eles acontecem. Por isso, o tal do melhoria contínua acaba sendo uma base de inflexão para isso. Os princípios ágeis, eles estão muito entremeados com o Lean, que é bem mais velho que isso. Eles pretendem que exista colaboração, que exista entrega contínua, que seja adaptativo às mudanças que existam no caminho,
E essas mudanças têm um pezinho na melhoria contínua e que exija excelência técnica, que as pessoas possam criticar a qualidade do serviço em prol da necessidade do cliente. Se juntar isso tudo, dá para fazer um gráfico do seguinte esquema, né, a relação entre eles. Você tem os princípios Lean, mapeando o que é realmente válido, e olhando para a visão do cliente, né, o gerente de produto, o dono de produto, o Product Owner, por exemplo, quando ele traz as experiências do cliente aqui, você cria histórias, tem um método de você documentar isso, o resultado que você tem aqui é a eliminação do desperdício de forma sistêmica. Então, esse é o resultado quando você combina as técnicas de Lean com técnica de dono de produto ou de Product Owner. Você consegue, com esse racional, eliminar desperdício por consequência. E se você usa as práticas ágeis para que as pessoas trabalhem com aquele ciclo de tempo curto, os times são pequenos e auto-organizados, você limita o trabalho a resultados que sempre podem ser adaptados naquele curto prazo, e aí a prática ágil com a gestão do conhecimento aqui que existe do cliente, você acaba tendo um negócio que se chama iteração da solução. Você não sai do trilho fácil. O conjunto disso, a intersecção da velocidade, dá esse tipo de análise contínua e a mudança do mindset para aprendizado. Então, é consequência do fato, né? As pessoas mudam para isso. Você vai combater uma coisa bem trivial em TI, que enquanto a área de negócios procura aumento da demanda da complexidade, mais eficiência, agora tem que rodar em 5 plataformas, agora isso aqui tem que rodar em celular, agora tem que não sei o quê. Esse tipo de coisa, o cliente vai sempre inventar uma coisa. E do lado da área de TI, se você não fizer nada, você vai continuar trabalhando em silo, com uma baita fragmentação de conhecimento, com gente fazendo trabalho redundante, com falta de integração, com nenhuma automação, que é o princípio do DevOps, por exemplo, e falta de visibilidade, porque a TI é um saco de pancada favorito, né? Então, a ideia como um todo é impedir que esse tipo de coisa crie esse imenso gap que pode e acontece em termos gerais. Eu peguei, por exemplo, e embuti o Agile no meio de ITIL. Então, você tem aqui o Service Desk, você tem o cumprimento de requisição, você tem um catálogo subsidiando isso, você tem a voz do cliente sendo levantada no relacionamento com o negócio, e você tem releases para fazer, ok? Vai haver coordenação aqui das promessas, né, das garantias, e vai acontecer mudança o tempo todo. E aí você, com isso, né, usando esse raciocínio, você cria um deploy de serviços mais profissionais orientados ao negócio. É a consequência dessa mudança de comportamento. E as lições aprendidas, como elas são cíclicas, elas não aguardam um dia para serem feitas. Elas acabam acontecendo o tempo todo. Eu já implementei isso em diversos lugares e o resultado é muito, muito, muito gratificante. Então, a pessoa que domina esse tipo de coisa, tem a oportunidade de mudar, passa a trabalhar numa empresa com outra pegada. Ok? É interessante, né, compartilhar responsabilidades. As pessoas, às vezes, têm medo. Então, tem que aprender a fazer isso também. Isso é o seguinte, né? Se vocês tivessem esse tipo de conhecimento, isso mudaria a carreira de vocês? Se fosse, por exemplo, um cara de DevOps aí, que fizesse ligação de operações com TI, será que mudaria a tua carreira? Às vezes fala assim, não, eu estou aqui, estou morto, então aí não dá para resolver, né? Fica aquela inspiração difícil, né? Fica aquela coisa difícil de ser feita. Então, a ideia como um todo aqui, né? Vocês estão vendo o resultado da coisa acontecendo, né? Eu vou finalizar aqui, se vocês puderem tornar essa pesquisa um pouco mais densa.
O que acontece? Acontece que sempre dá nessas pesquisas. As pessoas acham que isso mudaria, realmente seria interessante para elas, e para algumas pessoas não seria diferente naquele lugar. Então, isso acontece. Em toda pesquisa que eu faço com esse tema, as respostas são semelhantes a isso. O que é interessante é que ninguém diz não por dizer não, né? Ou se eu fosse competente nesse assunto, não ia mudar nada na minha vida. Então é interessante que é um espaço oportuno para crescer conhecimento, se fosse possível, né? Então eu estou mostrando o resultado para vocês aí, e basicamente toda pesquisa que a gente faz é parecido com isso, o resultado. Quer dizer, existe espaço dentro do ser humano onde ele visa crescer. Então, como é que o Ikizin montou e a gente conseguiu criar uma ideia em cima disso, né? Essa sinergia entre cursos. A gente montou um modelo baseado na nossa experiência com o ITIL Expert, de fazer sequenciamento de cursos. Então, nossa proposta é começar com o noturno, e a pessoa pode começar a fazer de qualquer um dos cursos, pega o que está rodando e faz numa sequência. Então, em 4 meses, os alunos estariam aptos a conseguir ter essa massa crítica que vocês consideraram oportuna para qualquer carreira, inclusive pela própria experiência de vocês. Então, o que a gente ganha num curso desses, né? Então, um ensina, eu coloquei o que é distinto de um do outro, tá? Então, o Lean, por exemplo, ensina Kanban, fazer a análise crítica de valor, Kaizen, voz do cliente, isso aprende aí. Não tem como, essa massa crítica é boa, né, você ter isso embutido no teu discurso quando você vai fazer qualquer tipo de depuração de processo, análise de problema, né? Então, o Lean dá essa base, o Kanban que se ensina aí, aprende a usar em Agile. Então, fundamentos, as práticas desse curso de fundamentos, te dá planejamento e monitoramento de projetos. Só esse curso fala disso. O Agile Scrum Master, você é ao lado do líder. Então, o curso visa muito mais criar um líder para conduzir bem esses modelos. E o que eu acho interessantíssimo, porque há uma lacuna, as pessoas não têm ideia como é legal você agir como gerente de relacionamento, né? Você assumir a propriedade e o conhecimento de um assunto. Então, aqui nesse curso de Product Owner, ele não é um curso de entrada, ele é para acabar. Você pode fazer, encaixar o conhecimento, mas você encaixa essas peças como se fosse um Lego. Os cursos podem ser feitos não necessariamente numa ordem sequenciada, tem que fazer esse para fazer aquilo. Tem só uma regrinha aqui. Dá para você fazer um curso, pular, fazer outro, fazer da forma que você achar melhor. O que a gente está fazendo, né? Orientando as pessoas que querem fazer isso, misturado com aquelas que fazem esses cursos de forma spot. Qual é interessante a ligação desses cursos? Eles são um apoiado no outro. Você tem o fundamento dando base para o Scrum Master, e quando você tem esses dois cursos, a gente o conteúdo é o mesmo, né? As pessoas podem fazer, por exemplo, o Product Owner só por fazer ele, mas quem vem dessa formação faz meia prova aqui, já tem um ganho competitivo em termos de esforço, né? É legal aqui porque você tem menos cobrança para o mesmo resultado. A chance de você ir bem, dadas as características, o Ikizin colocou meia prova quando você tem o Scrum Master. O Scrum Master pode ser feito de forma independente também, mas a ideia é que se você quiser fazer gestão de projeto com Agile, tem que fazer o fundamentos. Então, esses cursos, eles acabam trazendo cada um foco diferente. E o Lean, que a gente acabou escolhendo, ele passa o conhecimento de todos esses fundamentos, dessas técnicas que dão um impulso em qualquer profissional, e esse curso é considerado uma espécie de
Em Six Sigma ele é considerado Yellow Belt. O ano que vem a gente vai lançar esse aqui, então quem tiver o Lean já pode depois migrar para um Green Belt e aprender a fazer melhoria contínua. E aí é o passo para conseguir, inclusive, coaching nesse assunto, e aí é distinção profissional mesmo, né? E aí você acaba construindo, aos poucos, um pezinho de meia para você ser o cara nesse assunto. Em TI, ainda, aqui no Brasil, são todas as empresas. Você pega uma Embraer, por exemplo, é Lean da portaria para dentro. A TI teve que aprender na marra. Okay? Então, existem muitos exemplos, eu dei um, em que as organizações acabam usando o conhecimento de Lean para melhorar a própria qualidade do negócio dela, né, de todo mundo. Bom, para fazer isso, a gente colocou esses cursos à noite, então eles têm um por mês, eles ocupam mais ou menos uma semana, ou 4 dias normalmente, e para vocês terem uma ideia, está acabando um hoje à noite, desse grupamento. Então, a ideia da pessoa fazer em casa, ela tem que ter a consciência que ela vai participar de um curso assim. A gente tem mais de 500 cursos em EAD, e a pegada é muito interessante quando as pessoas vêm com vontade de participar. A gente cria muita interação. Essa interação permite que a pessoa, muitas vezes, tenha um rendimento melhor do que se ela ficasse numa sala com as pessoas fazendo perguntas para ela ouvir. Então a interação é mais ou menos assim, todo mundo escreve, todo mundo fala. E uma coisa interessante é essa frase que eu ouvi de um aluno que disse que o curso em EAD, pela experiência dele, foi mais interativo da forma como a gente foi do que ele jamais tinha feito em curso presencial por causa da experiência em grupo, que é filosofia boa de trabalho, né? Bom, como a gente projeta isso, né? Evidentemente que se a gente está mostrando isso para vocês, em algum momento vocês vão perguntar quanto custa. Então, para vocês terem ideia, está aí a agenda do que está rodando, e a gente tem uma loja que faz esse tipo de absorção. Tanto se vocês clicarem aí vai pular para um outro link, e o que é legal nesse link é que vocês teriam acesso a todos os folhetos desses cursos, com conteúdo programático. Então, não paga nada entrar lá, né? Então, se você entrar lá, você entende mais ou menos como pode ser feito. Fizemos uma mágica, né, para ficar nesse preço. Evidentemente, os exames não estão incluídos aí. E quando eu fiz essa apresentação a última vez, a gente tinha, inclusive, um plano com uma menor quantidade de parcelas. É um valor praticamente irrisório, pelo que a gente ensina nesses assuntos. Por outro lado, eu coloquei também aí o DevOps Master, para vocês verem que a gente está criando esse curso. Acho que ele fez 8 turmas ou 9 esse ano, e a gente já está partindo para um caminho de DevOps noturno, diurno e de sábado. Eu não coloquei as datas de sábado aqui, mas já tem, acho que essa 13/11 é de sábado, são 3 sábados. Então, não é o fato da pessoa ser obstetra e não conseguir sair da clínica, né? A gente está tentando dar alternativas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu criei aqui uma pesquisa, vou ocultar esse negócio aqui, eu criei uma pesquisa aqui. Se vocês quiserem, a gente não cobra por isso, né? Se alguém quiser preencher, fiquem à vontade, porque hoje em dia a gente acaba conversando com as pessoas fora de horário. O WhatsApp virou um must, tentar encaixar, por exemplo, vou fazer uma palestra dessa aqui daqui uns 10 dias, vou fazer às 7 horas da noite, né? Porque nem todo mundo consegue dar uma fugidinha. Então, a ideia é fazer um tipo de venda consultiva, né? Oferecer o tipo de conhecimento que a gente tem, amparado pelo resultado, que é essa progressão que a gente espera que venha a acontecer quando as pessoas buscam uma formação como essa. Ok? Então eu deixei aí à disposição para vocês preencherem isso, e estou disponível para fazer perguntas e respostas aí na tela enquanto essa coisa acontece, da votação. Da votação não, da escolha, se isso é caminho para vocês.
Podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu prometi 35 minutos, gastei 40 na hora que eu comecei. Então, talvez já esteja com um horário apertado para as pessoas. De qualquer forma, naquele link que eu coloquei lá, vou finalizar aqui, naquele link que eu coloquei, onde é que está ele? Está aqui, né? Naquele link que eu coloquei, basicamente ele joga para uma lojinha que a gente tem, que oferece essas alternativas aí, e está aqui. É esse link aqui. Então, tem alguns cursos que a gente já colocou lá, não são todos que estão na loja, mas lá dá uma ideia de como funciona, e também tem mais, né? A densidade maior está lá, então a gente fez uns flyers dos cursos, baseado nas emendas, o que se ganha, etc. e tal. Espero que tenha sido um bom investimento do tempo de vocês em nos ouvir. Eu agradeço bastante a presença de vocês, não houve evasão, então eu acho que o assunto foi legal, e eu fico à disposição, está aí meu e-mail, qualquer coisa que vocês queiram, ou de qualquer forma, a gente fez uma coisa bem tranquila aqui para criar uns novos samurais de conhecimento técnico nas áreas de TI, das organizações desse nosso tão surrado paizinho, né? Muito obrigado a todos e fico à disposição. Ok? Um abraço a todos.